sobre conceitos básicos de sustentabilidade, dividir um pouco com vocês do conteúdo com o qual eu mesma me surpreendi quando cheguei no curso de mestrado lá na USP Leste, né? Porque eu acabei me matriculando no processo seletivo para esse mestrado em sustentabilidade com uma visão, né? E concluí os créditos com outra. E aí eu descobri que, embora a gente sempre esteja muito próximo no nosso dia a dia profissional daquilo que é sustentabilidade, porque tudo envolve meio ambiente, eu percebi que existem conceitos próprios da sustentabilidade que não são muito difundidos, né, para a área jurídica, né? Na verdade, parece que a área jurídica não se mistura tanto com as outras nesse ambiente multidisciplinar. Então, o que a gente vai falar aqui hoje não tem nada de jurídico. São alguns conceitos básicos do que se convencionou chamar de ciência da sustentabilidade. Em função do tempo, eu vou passar por eles com um pouquinho de brevidade, mas se alguém tiver interesse em se aprofundar em algum deles, pode entrar em contato comigo depois, que eu mando textos ou faço indicações de vídeos, etc. Vamos lá. O que vocês estão vendo aí é uma nuvem que representa os principais tópicos de pesquisa da ciência da sustentabilidade pelo mundo, né? Então, hoje, a sustentabilidade já é reconhecida como uma ciência autônoma, mas multidisciplinar, que é pesquisada em mais de 174 países. Mais de 20 mil artigos já foram escritos, só em língua inglesa, de 74 a 2010. E o mais interessante da ciência da sustentabilidade é que ela não é pesquisada só nos grandes centros tradicionais de pesquisa científica, que são Japão e Estados Unidos. Ela é bem ampla, é bem democrática. Então, ela também é pesquisada nos BRICS, que inclui Brasil, né, os países emergentes, e também nos países mais pobres, como Nigéria e Quênia, de forma que a gente percebe que existe, de fato, um interesse de alcance global para entender o que é sustentabilidade e desenvolver pesquisas a respeito desse assunto. Outro ponto interessante também é que essas pesquisas não vêm só de universidades, elas vêm também de organizações não governamentais. Esse levantamento todo foi realizado por um pesquisador que acabou vendo aí a base de dados e chegou a essas conclusões e acabou compartilhando isso tudo e, obviamente, esse número já deve ter crescido, já que, enfim, essa pesquisa foi publicada em 2011, de lá para cá muita coisa mudou. É claro que, como vocês podem ver, a palavra principal aí é desenvolvimento sustentável. E isso nos remete ao tripé da sustentabilidade, que é o que todo mundo ouviu falar, né? Que a sustentabilidade, ela engloba o aspecto ambiental, o aspecto social e o aspecto econômico-financeiro. E existem muitos textos, muitos artigos, inclusive a do Goodman, que foi consultor de sustentabilidade do Banco Mundial, detalhando o que significa cada ponta desse tripé, né? E o tripé social, que ele entende de ser o mais importante, ele entende que não tem como se falar em sustentabilidade ambiental se o tripé social não estiver sendo bem guardado. Isso inclui uma sociedade com valores compartilhados de moral, de cidadania, com sentimento de anticorrupção, com sentimento de pertencimento, com sentimento de participação. E, a partir disso, a gente entende como os tripés meio ambiente e social, de fato, estão mais associados. O que fica um pouquinho distante desse conceito é o tripé financeiro ou econômico,
E é por isso que o autor da frase, né, o autor do termo, o britânico que cunhou o termo, John Elkington, propôs a revisão do tripé da sustentabilidade nesse artigo que vocês estão vendo aí, que foi publicado na revista de Harvard, né? E ele chegou à conclusão, depois desses anos todos, que as pessoas não entenderam o que ele propôs, que as empresas vêm levando o tripé econômico da sustentabilidade como um mecanismo de contabilidade, como uma gestão financeira e não uma gestão de valores, de forma que as empresas só são sustentáveis enquanto a conta fecha. E o raciocínio, na proposta de revisão desse autor, o raciocínio é que existem custos que devem ser internalizados, né? E se eles forem vistos só do ponto de vista contábil, a sustentabilidade não vai se operar de fato, né? Vai continuar sendo só uma métrica de contabilidade. Então, existem empresas que só investem em questões de sustentabilidade enquanto a conta fecha, enquanto o resultado financeiro é positivo. Mas ele propõe ir um pouco além disso, enxergar o valor e investir mais na sustentabilidade dentro de toda a linha produtiva da empresa. Outro conceito muito... infelizmente eu vou acabar passando rápido, pessoal, para tentar dividir com vocês os principais conceitos que são falados dentro da sustentabilidade. É mais como uma ideia mesmo de todo mundo conseguir, com esses conceitos básicos, entender o discurso ambientalista, entender como ele se posiciona, entender o que está por trás de todas essas discussões, né? Outro conceito muito caro da ciência da sustentabilidade é a resiliência e o equilíbrio ecossistêmico. Diferente do que Hollywood pôs na nossa cabeça, né, com aqueles filmes do Rock Balboa e tudo mais, resiliência não é um sinônimo de resistência, não é um sinônimo daquele cara que fica ali aguentando levar porrada e tá ali firme e forte. Porque a resiliência não é algo estático, ela é dinâmica. Então, um sistema, né, um ecossistema que sofre um distúrbio, ele tem, em maior ou menor grau, comparado com outros sistemas, essa capacidade de se reorganizar, né, de repor uma pecinha que está faltando naquela dinâmica. Né? Daí essa ideia de movimento, porque se o sistema fica estático, ele não consegue reestabelecer as ligações necessárias para se manter funcional, né? Daí que quando o ecossistema falha em se manter funcional, quando a gente diz que ele foi levado para além da sua capacidade de resiliência, ele desaparece, ele vira outra coisa, né? Claro, não é que vai sumir aquele ecossistema do mapa e vai ter um vazio no mapa, não, ele vai se tornar outra coisa, porque afinal de contas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas ele vai se tornar algo diferente do que ele era. Então, por exemplo, o deserto do Saara, já é sabido que há muitas centenas de anos atrás, a região toda era um mar, né? Então, a gente estava falando de um ecossistema que existia, que por quaisquer razões... Esse detalhe, Oi? a capacidade do Estado de prover um welfare é muito mais limitada. E, consequentemente, a seleção natural. Oi, eu não... Tá cortando. Alô? Era alguém Alô? com a microfone aberto, Letícia. Ah, tá. Ok, desculpa. Bom, mas Alexandre, qualquer coisa as pessoas mandam pergunta para você, né? E a gente responde no final. Show de bola. Então, aí que esse mar que existia antes na região do deserto do Saara, por qualquer razão, foi levado para além da sua capacidade de readaptação, de reorganização, e acabou, né? Tanto que hoje existe o deserto do Saara como nós o conhecemos. É fato que o deserto do Saara em si
também é um ecossistema, né? Não é porque ele é diferente da floresta amazônica, que a gente não enxerga árvores e florestas e rios em abundância, que ele não é um ecossistema. Ele é, mas ele não é hoje o que ele foi ontem. Daí que os ecossistemas são substituídos no que se chama no que os ecólogos chamam de sucessão ecológica. Então, essa foi a grande diferença de conceito, né? Daquilo que a ecologia entende como resiliência e daquilo que vem até um pouco do senso comum do que é ser resiliente, do que é ser resistente. E isso, obviamente, está muito relacionado com o conceito de equilíbrio ecossistêmico. Tem um vídeo no YouTube que eu não trouxe aqui, para não tomar muito do nosso tempo, mas vocês podem procurar no YouTube. Ele se chama Como Lobos Movem Rios, ou em inglês, How Wolves Change Rivers. E conta a história do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Que enfim, os rios estavam secando, os animais estavam desaparecendo, era de fato um ecossistema que já estava à beira da exaustão e que foi recuperado com a reintrodução do animal topo de cadeia daquele sistema. É um vídeo de 4, 5 minutos que vocês encontram no YouTube, que vale muito a pena dar uma olhadinha também. Esse outro conceito talvez já seja mais conhecido, né, do pessoal da área jurídica. Quem eu ouço falar mais e tentar operacionalizar isso do ponto de vista jurídico são os colegas do Sul, que olham muito para os serviços ecossistêmicos. Para entender o que é um serviço ecossistêmico, um exercício interessante se você fosse para a Lua, que é um lugar onde não existe nada, não tem nem atmosfera, o que você precisaria levar com você? Então, pensa o seguinte, bom, eu preciso respirar. Então, se eu não for levar comigo uma cápsula de oxigênio, eu preciso levar a atmosfera inteira, eu preciso levar todas as coisas que fazem parte do ar, todas as substâncias que fazem parte do ar, para que ele se estabeleça, eu preciso levar as árvores para que elas façam fotossíntese e gerem oxigênio a partir do gás carbônico. Para eu levar a árvore, eu vou precisar levar o solo. Não basta ter o solo, eu preciso dos micro-organismos e das substâncias dos nutrientes que tornam aquele solo propício para que a árvore se estabeleça e gere o oxigênio do qual eu preciso. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que praticamente teria que levar a Terra inteira para a Lua, de forma que a gente consegue entender o quanto a gente depende, mais do que a gente tem consciência no dia a dia, dessas relações que são estabelecidas pela própria natureza. A gente só não percebe. Então, por exemplo, eu gosto de nadar na praia, eu gosto de nadar no mar. Para que eu possa nadar no mar, existem diversos serviços ecossistêmicos funcionando ali. Então, por exemplo, os micro-organismos que tornam a água com boa qualidade para que os banhistas tomem banho nela, né? A função dos animais marinhos, a função da areia, a função da restinga. E quando a gente se dá conta disso tudo, a gente entende a amplitude do serviço ecossistêmico e entende como seria muito positivo, inclusive, pensar em instrumentos jurídicos que pudessem dar um suporte financeiro para isso, né? Para que os serviços ecossistêmicos sendo remunerados, que esse valor seja revertido na sua preservação. Se fala muito disso com relação à Amazônia como um todo, né? Os serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta para o mundo, do ponto de vista principalmente da regulação do clima. Mas o que os cientistas pontuam com relação a isso também é polêmico, porque é uma faca de dois gumes. Se, por um lado, colocar um preço pode fazer com que o sistema capitalista enxergue na natureza uma razão de ser para preservá-lo, por outro lado, tudo aquilo que a gente coloca a preço é fungível.
e não necessariamente os serviços ecossistêmicos sejam fungíveis, sejam substituíveis. Eles são insubstituíveis. Daí que alguns cientistas preferem trabalhar com a ideia de valor de serviços ecossistêmicos e não de preço. Outro conceito muito caro para os ecólogos e para quem trabalha com a sustentabilidade é esse aqui, dos limites planetários e socioambientais. Os limites planetários são 9 limites que estão relacionados às substâncias, ao mínimo que a Terra precisa manter para garantir a existência da vida no planeta Terra. Então, a gente está falando do ciclo de nitrogênio, a gente está falando da mudança de clima, a gente está falando da biodiversidade. É que essa imagem não ficou muito boa, mas se vocês... Depois eu não sei se o Alexandre disponibiliza isso para o pessoal depois, mas eu posso deixar os slides depois para o pessoal olhar melhor. Fato é que desses limites planetários, nós já ultrapassamos pelo menos 3. O da mudança de clima, o do ciclo do nitrogênio e o da perda de biodiversidade. O planeta Terra já perdeu espécies demais da conta. É por isso que toda vez a gente vê aquelas notícias de que a humanidade já esgotou a quantidade de insumos, de recursos naturais que poderia consumir em um ano cada vez mais cedo, no mês de abril, no mês de março. É mais ou menos essa conta que os cientistas fazem e dentro da qual já se chegou à conclusão que 3 limites planetários foram ultrapassados. Nós já estamos em déficit e não tem como recuperar espécies perdidas, né? Os limites socioambientais estão dentro do círculo. O exercício aqui proposto por essa autora é se a gente consegue viver dentro de um donut, porque ela colocou os limites planetários na borda de fora. Imagina que esse círculo é uma rosquinha. Ela colocou os limites planetários na borda de fora e os limites sociais na borda de dentro, como se fosse o piso. Então, o piso são esses limites sociais que estão muito relacionados para nós da área jurídica, como os direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal, né? Aquela cesta básica de direitos sociais, que inclui o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à moradia e assim por diante. Então, a proposta aqui é que a humanidade consegue viver de acordo com aquilo que o planeta Terra lhe oferece, desde que observe esses limites naturais e também esses limites sociais, já que os limites sociais, a causa social, a maneira como a sociedade se relaciona está muito ligado ao como essa própria sociedade consome os recursos naturais do planeta. Tanto isso para os cientistas uma relação tão permanente, tão evidente, que se fala de decrescimento econômico. Eu também achei isso muito estranho, eu fiquei assim muito assustada quando eu vi que tinha essa proposta, né? É uma proposta muito defendida por um autor até muito conhecido de quem está na área jurídica, que é o Johan Martínez Allier. E eu fiquei pensando assim, falei, nossa, mas com tantos desempregados no mundo, com tanta gente passando fome, como é que se pode pensar em decrescimento econômico? Porque aí é menos emprego, né? Menos distribuição de renda. Como é que o decrescimento econômico pode resolver o problema da sustentabilidade? E aí que a ótica, eu não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, pessoal. Eu estou apresentando o conceito para que cada um tire a sua própria conclusão. A ótica que esse autor defende, que os defensores do decrescimento econômico entendem, é que cada vez mais, com o aumento do consumo, aumenta a utilização de recursos naturais. E o dinheiro que é gerado por esse consumo, ele continua muito concentrado em algumas classes e continua não chegando nas classes menos favorecidas, de forma que as classes menos favorecidas ficam sem o acesso aos recursos naturais e ficam
sem o acesso ao recurso financeiro, para que ela possa aproveitar daquele próprio bem, né? Daí que, então, a proposta é que, principalmente os países já desenvolvidos do hemisfério norte, desaqueçam a sua economia, de forma que, com menor consumo, haja uma preservação maior ou um uso mais racional dos recursos naturais, né? Acho que, de certa forma, a gente está vivendo isso, né? Com essa história de pandemia e tudo mais. De fato, está havendo um decrescimento econômico. De fato, a gente vê que o meio ambiente tem estado menos poluído em algumas localidades, mas parece que ainda falta alguma pecinha aí no meio que, de fato, possa comprovar que isso seja benéfico para a sociedade, porque com 18 milhões de desempregados só aqui no Brasil, realmente não sei se decrescimento econômico é alguma solução, mas, enfim, isso faz parte do discurso da sustentabilidade. E aí, isso tudo está muito relacionado, nesse aspecto social, com o que os ecólogos chamam de justiça ambiental. Tem muitos conceitos aqui que alguns eles vêm imediatamente das ciências biológicas e outros vêm de ciências como sociologia, antropologia, da própria ciência política, de forma que, não sei se vocês perceberam que no começo a gente estava falando mais da parte de biologia, agora a gente fala mais da parte social. E todo esse discurso de decrescimento econômico, no sentido de que as classes menos favorecidas não usufruem nem do dinheiro, nem do recurso natural que as classes mais favorecidas estão retirando do meio ambiente para ganhar mais dinheiro, isso tudo desemboca no conceito de justiça ambiental. Embora para nós, na área jurídica, a justiça ambiental possa ter a ideia que a gente tem quando se fala em justiça trabalhista, em justiça de vara de falências, de varas especializadas, na sustentabilidade, justiça ambiental está ligada à distribuição equitativa dos impactos negativos resultantes da utilização dos recursos naturais. Tem diversos filmes no YouTube sobre isso, mas basicamente é aquilo. Quando a gente pensa no ordenamento urbano de uma cidade e a gente percebe que existem zonas industriais onde a qualidade do ar, os limites de poluição do ar, os limites de emissão de ruídos, eles são mais flexíveis em relação a outras áreas, ou seja, é uma área onde se aceita um distúrbio maior no meio ambiente, a gente olha em volta e vê quem são as pessoas que moram perto dessas áreas. E que são as pessoas das classes menos favorecidas, são as pessoas que estão na periferia e são as pessoas que absorvem todos esses impactos, mas que na corrente econômica não recebem nada por isso. Eu lembro que quando estava se discutindo o pré-sal, ainda na época do governo Dilma, o Geraldo Alckmin, então governador do estado de São Paulo, estava dando uma entrevista para falar que ele ia até Brasília ter uma reunião com a Dilma para pedir que São Paulo recebesse a maior parte dos royalties. E ele falou, e o discurso dele foi justamente um discurso de justiça ambiental. Ele falou, o impacto ambiental vai ficar na costa paulista. O impacto ambiental vai ficar aqui, é a população de São Paulo que vai sofrer esse impacto ambiental. Por que o dinheiro tem que ir para outro lugar? Ou por que São Paulo não pode ter uma fatia maior, já que é São Paulo que vai suportar os custos desse impacto ambiental? A ideia é mais ou menos essa. E aí, enfim, quem estuda o tema avalia também a questão de compensação ambiental, que a gente do direito entende melhor, que o pessoal da área de biologia, né, as compensações financeiras e tudo mais, e aí eles entendem que, de certa forma, essas compensações financeiras só servem no fim do dia para reaquecer a economia e incentivar cada vez mais o uso dos recursos naturais, de forma que tudo vira um ciclo
de mau uso dos recursos naturais que acaba só cada vez mais impactando negativamente nesse ciclo de poluição e de desrespeito aos limites planetários. Eram esses os principais conceitos. Falei em 27 minutos. Eu tinha pensado em falar também de governança de bens comuns, mas eu achei que não ia dar muito tempo. Eu peço desculpas por ter falado rápido, mas acho que a gente conseguiu ter um overview de tudo. Sim, Letícia, tivemos uma ótima visão desses conceitos mais, digamos assim, básicos, né? Como o teu próprio a tua própria apresentação prevê. Deixa eu só tirar a tela aqui, para a gente ficar com a nossa... Desculpa. E eu achei excelente, né? Isso aí, até pela tua perspectiva, né, da tua pesquisa que tu faz, que não é necessariamente ou diretamente vinculada ao direito, né, acaba te abrindo outras perspectivas de avaliações, pesquisas, análises, né, conceitos, e isso é muito interessante. Eu gosto muito, e acho que todo mundo que trabalha na área ambiental acaba gostando e tendo essa interação com outros profissionais, e eu acho que, de certa forma, talvez seja uma percepção minha, né? Eu acho que os profissionais do direito são mais abertos a ouvir, os profissionais do direito ambiental são mais abertos a ouvir esses tipos de conceitos, né? das outras profissões, das outras atividades profissionais, né? E eu acho que até a gente já discutiu isso aí em outros pontos, em outros assuntos, via WhatsApp e por telefone. Eu sinto um pouco de diferença em relação aos outros profissionais, porque acabam querendo dizer que o advogado não entende da parte ambiental, ou porque o advogado está defendendo um lado, que ele não tem, ele acaba sendo, como até o próprio ministro Herman Benjamin falou num recente evento, como um operador da legislação ambiental, não um estudioso do direito ambiental, né? E a gente já conversou sobre isso, né? Sobre o uso das atribuições dos advogados, né? Por outros profissionais que não necessariamente especializados na área jurídica. Então, acho que eu, pelo menos, sinto que os advogados, nesse sentido, têm uma cabeça mais aberta em relação e teoricamente, sabem das suas limitações em relação à área técnica, né? Mas acho esse um tema excelente. Alguém quer fazer algum questionamento, uma consideração, alguma pergunta? Porque senão eu faço, né? Eu, nessa condição, já tô aqui pronto para te fazer um questionamento, Letícia. Assim, no contexto geral que se fala, né, nesse novo período que a gente, especialmente nesse novo período onde hoje houve uma desaceleração obrigatória da economia e que em alguns, digamos assim, alguns indicadores ambientais, teoricamente, ou tivemos algumas sinalizações positivas. Por outro lado, especialmente quando a gente trata em um país como o nosso, o Brasil, né, onde ainda existe muita falta de muita coisa, né, especialmente infraestrutura e saneamento, para pegar os exemplos mais, digamos assim, mais latentes, né? A necessidade de investimento, ela ainda na minha visão, se antecipa ainda a uma situação de digamos assim, de estabilização da economia, né, que a gente ainda, nós, Brasil, né, porque nós temos um déficit de saneamento. Eu vou pegar o saneamento, que é uma pauta que está bem à frente agora com a história, com a nossa questão do nosso marco legal do saneamento, e a possibilidade de crescimento da economia com um ganho ambiental, se forem investidos recursos em saneamento, é um negócio
absurdo, né, que a gente está vendo. Né? Como é que tu vê isso dentro desse contexto, né, uma coisa dessa análise global que os pesquisadores tentam entre aspas, decréscimo de economia e dentro dessa perspectiva, digamos assim, nossa, local, que, ao contrário, nós temos que fazer, pelo menos em algumas áreas específicas, ainda muitos investimentos para que, não só economicamente, mas ambientalmente e socialmente, a gente melhore muito ainda. Olha, Burman, eu acho o seguinte, essas ideias todas são ideias da academia, né? Essa própria ideia do decrescimento, a gente está vendo agora na prática que não está funcionando tão bem quanto a academia pensava que iria funcionar. Os cientistas se fazem uma autocrítica no sentido de que eles são muito bons em pesquisa e precisam melhorar muito na sua comunicação. Alguns até entendem que eles precisam ser mais ativos em fazer com que os dados pesquisados, de fato, se revertam em políticas públicas mais eficazes. Até formaram um grupo chamado Cientistas Engajados, que aos domingos fazia exposição ali de projetos de pesquisa na Paulista, na frente do Instituto Pasteur. Era muito legal. O pessoal da Poli levava robô, tinha combate de robô, tipo, como é que chama aquele dos carrinhos? É muito legal. Enfim, mas ainda existem cientistas que se enxergam apenas como geradores de dados para orientar tomadores de decisão. Então, para alguns, é até muito fácil falar em decrescimento, porque a pessoa não se responsabiliza pelo resultado, ela não se responsabiliza pela prática. Olha, eu estou levantando esses dados, os dados dizem que se o ser humano continuar no ritmo que está de consumo de recursos naturais, a vida humana não vai ser mais suportável no planeta Terra dentro de tantos anos. Para que haja recursos naturais suficientes para o ritmo de crescimento econômico, a gente deveria estar na era do Holoceno e já estamos no Antropoceno, assim por diante, né? E aí a ideia é, olha, eu cientista gerei esse dado, você tomador de decisão, que faça o que bem entender com ele, tome a decisão bem informada. Só que é a tomada de decisão que vai, de fato, mudar ou não a vida das pessoas. Então, embora seja muito difícil, ainda não existem estudos sobre isso, porque o método científico ele não lida muito bem com opinião, ele não lida muito bem com recomendação. E para a gente que é da área jurídica, eu acho que a gente dá a nossa opinião em tudo, né? Porque vem da nossa formação. A gente interpreta textos, interpreta leis e julgados e dá a nossa opinião, seja ela melhor para o cliente, melhor para o meio ambiente, enfim. Mas para o cientista, opinião não é ciência. Daí porque eles dizem que o direito não é ciência no sentido de que quase todo o nosso embasamento é em jurisprudência. Para eles, a jurisprudência não passa da opinião de alguém, né? Alguém importante, mas não tem dado empírico, é a opinião de alguém. Então, vai ser muito difícil encontrar estudos que, de fato, tragam uma sugestão de melhoria da situação, né? Eles apontam fato, eles não trazem sugestões. Então, aí, acho que faz parte do nosso papel enquanto advogados ambientais, enquanto advogados que conseguem manejar todas essas questões, esses dados ambientais e o sistema jurídico, formador de políticas públicas, acho que é nosso papel colaborar com isso também e ressaltar essa importância, por exemplo, do saneamento básico. Eu fiz uma pesquisa também para um outro artigo que eu escrevi com o Thiago Zapater, sobre a questão do saneamento nos julgamentos do STJ. E o que eu percebi era que lá atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás,
a tese mais usada era da reserva do possível, né? Então, havia o questionamento do MP contra um determinado município, dizendo, olha, município, você não está atendendo o saneamento básico. O município dizia, não tenho dinheiro, o tribunal, ok, não tem dinheiro, não faz, lei de responsabilidade fiscal. Nos últimos 8 anos para cá, o STJ não aceita mais esse argumento, né? Então, o que o STJ tem feito faça você, município, as ações para a implementação do saneamento básico na sua cidade. Não venha você me dizer que não tem dinheiro, não venha você me falar de lei de responsabilidade fiscal, porque o direito ao saneamento básico faz parte do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito fundamental, né? Disse o Luiz Barroso, quando ele esteve no Roda Viva segunda-feira, que ativismo judicial é uma lenda, né? Mas a gente vê muitas lendas acontecendo aí no dia a dia. E aí, né? Então, fica essa situação também ainda muito difícil de explicar também do ponto de vista jurídico, porque essas decisões acabam fazendo com que os prefeitos, para não infringir a lei de responsabilidade fiscal, vai acabar fazendo com que os prefeitos repensem as suas metas, repensem o seu orçamento, aquilo que tinha planejado para a cidade, e muitas vezes até compromissos assumidos em campanha, o que não deixa de ser, no último dia, uma certa interferência do judiciário no poder executivo, naquilo que o poder executivo foi eleito para fazer. Então, tentando responder a sua pergunta, não vamos encontrar nenhuma resposta em nenhum artigo científico, e no que depender do nosso judiciário, as coisas estão bem, talvez não melhorem tanto, porque essas obrigações de fazer com que o meio ambiente se torne cada vez mais equilibrado, principalmente por meio das ações de saneamento básico, elas são importantes. Sim, as pessoas merecem ter saneamento básico, com certeza absoluta. Mas a conta precisa fechar também, né? E então, não sei se o ativismo judicial é o melhor caminho. Talvez seja o único caminho que o judiciário encontrou para resolver a situação, mas não tenho certeza se é o melhor caminho. Eu também não sei, né? Esse ativismo judicial, eu acho que o ministro tem que transitar um pouquinho mais na área ambiental, ele vai ver se existe ou não ativismo judicial para ele sentir um pouco na pele o que a gente vive, né, diariamente, vamos dizer assim. O julgamento da questão da pulverização do veneno para dengue e chikungunya no STF? Não vi. Nossa, foi um Deus nos acuda, porque era um dia, estava em plenário, mas só tinha 9 ministros, e o plenário estava sendo presidido pelo Fux, e aí eles estavam debatendo, porque tinha a questão de você pulverizar com aqueles caminhões, pulverizar a cidade. Só que você vai jogar o veneno, você está pulverizando, o veneno não vai cair só no mosquito, ele vai cair na cidade inteira, nas pessoas, nas plantas, em outros animais, e parece que de fato, era um veneno ali que poderia causar prejuízo até para a saúde das pessoas. E aí que a discussão não estava chegando em lugar nenhum, porque ninguém estava entendendo nada. E até que chegou um momento que o próprio Fux diz, né, olha, é melhor a gente deixar isso aqui para depois, para a gente estudar melhor, porque nós não temos condições de entender todos esses argumentos científicos que estão sendo trazidos aos autos. Porque houve audiência pública, né? E os cientistas foram se manifestar, só que, de fato, estava faltando assessoramento para os ministros para que eles pudessem entender todos os argumentos que estavam sendo levados ali. Talvez, nesse ponto, Alexandre, o ministro Herman Benjamin, de fato, tenha razão, porque o advogado ambiental tem mais facilidade. Acho que até dentro do direito, o advogado ambiental é multidisciplinar. Porque precisa conhecer processo civil, processo administrativo, precisa conhecer criminal, precisa saber direito administrativo, direito civil na
parte das responsabilidades, direito público na parte das competências. A gente precisa conhecer um pouco de contrato, um pouco de bem. Então, o advogado ambiental tem mais essa facilidade de transitar por outras áreas. O que me leva para um outro assunto, né? Que eu acho que faz falta para nós, que é a existência de varas especializadas. Sim. Que pode ser uma solução e também pode ser um problema, né? Tem algumas pessoas que acham interessante, né, a criação de varas especializadas na área ambiental, e tem outras pessoas que entendem que não e dentro da nossa associação, da UBA, a gente tem opiniões divergentes em relação a esse tipo de assunto, né, porque, teoricamente, por um lado, nós teríamos um reforço institucional de assuntos sendo conduzidos sempre com uma linha de raciocínio, a mesma linha de raciocínio, com uma pessoa que talvez se dedicasse mais a estudar aquele tema, né, e ter uma decisão mais adequada. Por outro lado, poderia, né, abrir esse caminho de que desse ativismo, né, do judiciário, por exemplo, para um magistrado, um desembargador que pudesse estar provisoriamente naquela gestão daquela vara específica, né? É um tema muito polêmico, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul tem varas específicas no Tribunal, na Justiça Federal, por exemplo, e pelo menos as experiências iniciais foram muito boas, porque nós tínhamos magistrados, né, também qualificados, né, que entenderam, né, e que se prepararam para isso, né, entenderam os dois lados. Que a grande dificuldade, né, nesse aspecto é estar dos dois lados do balcão, né, poder ver tanto o lado esse tripé, né, que tu mesmo, que é o mote dessa tua apresentação, que é o tripé, né, meio ambiente, né, o tripé clássico, né, do sustentabilidade, meio ambiente, economia e social. Acho que o Paulo faz uma pergunta, eu vou ler para ti porque ela é bem grande. Se tu poderia explicar que esse desenvolvimento econômico seja de fato algo que foi possivelmente levantado, se a economia está intrinsecamente ligada a todas as classes, embora seja a classe mais pobre, que sempre marca mais rica, aquela por si só que também é maior, a classe consumerista, não em poder de compra, mas em números quantitativos. Será mesmo, e olhando o contexto atual, que o autor, né, que levantou esse estudo sobre o decrescimento econômico não estaria observando um caso particular, talvez do seu país, né, que é mais ou menos o que eu falei contigo, né? Com o desemprego aqui no Brasil, a preservação mudou de foco, ou seja, algumas áreas que pode falar que houve uma melhora, onde antes não havia, mas em outras nem tanto, né? Mais ou menos, acho que aquilo que eu tinha comentado ali contigo, né? A pessoa, o pesquisador está vendo uma realidade, né? E às vezes não entende ou não consegue perceber, né? Ou não tem acesso muitas vezes, né? A nossas realidades locais. Não foi ele que levantou o dado. Assim, na ciência multidisciplinar acontece isso, que é o que a gente faz, né? O que eu estou fazendo aqui. Eu não levantei nem, assim, eu não fui a campo coletar nenhum desses dados. Eu não gerei os dados. Eu me apropriei dos dados e estou dividindo eles com vocês. Mas o que o Johan Martinez ali fez foi analisar dados globais e cruzar dados sobre desemprego, sobre aumento de consumo, sobre utilização de recursos naturais, dados demográficos, porque o autor é neomalthusiano, então ele também entende a necessidade de ter um controle populacional para que haja uma adequação entre o consumo de recursos naturais e a disponibilidade de recursos naturais. Então, ele cruzou todos esses dados e chegou a essa conclusão de que o crescimento seria necessário porque não existe uma relação benéfica entre o aumento do consumo, que só faz com que mais recursos naturais sejam consumidos de forma mais rápida do que a natureza tem condições de repor esses recursos naturais, e que os recursos que advêm desse crescimento econômico
não beneficiam o equilíbrio social, né? Se a gente lembrar lá dos meus primeiros slides, o equilíbrio social é muito importante. O Goodland diz que não se atinge a sustentabilidade ambiental sem que antes haja a sustentabilidade social. Então, quando ele viu que, de fato, e isso é notório, né, pessoal, que existe mesmo a concentração de renda, ele chegou à conclusão que, de fato, esse crescimento econômico cada vez mais acelerado só está trazendo prejuízos, traz benefícios para poucos e para o resto do mundo, né, que seríamos nós aqui no hemisfério sul, não traz nenhum benefício. A maneira que ele viu de equilibrar a balança não foi fazer com que os países em desenvolvimento galgassem outros degraus. Ele que resolveu, para trazer o equilíbrio, ele resolveu trazer a balança dos desenvolvidos para baixo, né? Que enfim, eu falei lá na sala, lá no mestrado, que isso é ilusão, né? E eu virei a patricinha da sala, porque eles acharam que eu estava defendendo o capitalismo. Mas, gente, é ilusão achar que países, né, que estejam já tão economicamente bem desenvolvidos vão desaquecer a sua economia. O resultado é o que a gente está vendo aí, né? Com esse desaquecimento forçado. E a gente não está vendo isso melhorar a vida de ninguém. Quer um exemplo? Macapá, o estado do Amapá inteiro. O estado do Amapá é o estado mais preservado do Brasil. Mais de 90% do estado é unidade de conservação, seja pública ou seja RPPN. É o estado mais conservado do Brasil e também o estado mais pobre do Brasil. Então, quer dizer, cadê a relação entre a preservação ambiental e a qualidade de vida das pessoas? Macapá tem 2 hospitais, um público e um privado. Cabrini esteve lá fazendo reportagem com essa história de Covid e tudo, as pessoas estão sofrendo horrores, porque não tem leito, não tem respirador, não tem equipamento, não tem gás, não tem esparadrapo, não tem aspirina, não tem nada. E em que tanta preservação ambiental está se traduzindo em qualidade de vida para essas pessoas? Em nada, né? Então, me parece que, de fato, para que a gente consiga chegar a esse equilíbrio, não adianta só querer trazer quem está mais desenvolvido para baixo. A gente também vai precisar subir um pouquinho, talvez nesse estágio de utilização de recursos naturais, nesse patamar que a gente já chegou, o ideal seja a gente realmente aceitar que a atividade humana causa impactos no meio ambiente e que existem impactos que a gente vai precisar suportar para que haja essa igualdade social, para que haja melhoria na qualidade de vida das pessoas. Porque os dados, principalmente os dados práticos, estão mostrando que as coisas não estão acontecendo como a academia gostaria, nessa parte social, pelo menos. Muito bom. Paulo, obrigado pela pergunta. Letícia, muito obrigado pela tua explanação, pela tua disponibilidade e por ter nos trazido esse momento de debate e reflexão aqui nessa quarta-feira, né? Eu te peço a gentileza, depois, se tu puder me passar, ou tu mesmo quiser mandar via PDF ali no grupo da UBA a tua apresentação, né? A gente fica agradecido até para dar uma olhada com mais calma nas tuas imagens, nos conceitos e gráficos ali que tu apresentou, que ficou muito legal. Tá bom? Mando sim, faço isso já. Então tá bom. Nós agradecemos, então, senhoras e senhores, a presença de todos, né? Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, daqui a pouco eu já subo ele. E quarta-feira voltamos novamente às 17 horas por mais um webinar da UBA nessas quartas ambientais, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.